Olá, tudo bem com você? Não, eu não sou tão ingênuo de pensar que todos os problemas do mundo seriam resolvidos através do diálogo, da conversa e da diplomacia. Eu sei que recorrer à força, à violência, é como se fosse algo constituinte do ser humano. Isso porque nós estamos trabalhando com um ser humano caído, inclinado para o mal e que tem na violência a base de sua cultura. Eu já falei aqui em outras ocasiões que a primeira experiência civilizatória que nós temos na Bíblia começa com Caim, que é o assassino do seu irmão Abel. Então nós vivemos num mundo marcado pela violência, mas seria muito bom se nós entendêssemos que o caminho do diálogo, o caminho da negociação é sempre melhor do que o caminho da guerra e da violência. Mas eu também não sou tão ingênuo, por exemplo, nessa crise que nós estamos vivendo entre Israel e o Hamas, entre a Rússia e a Ucrânia, que existem interesses econômicos por trás dessa guerra. Aliás, é o que mais existe. Qual é a maior força militar do Ocidente? Os Estados Unidos, que precisam então dar vazão à sua indústria bélica, que é a grande fonte de renda do país. Se acabassem as guerras no mundo, os Estados Unidos provavelmente iriam à falência. O que iriam fazer com um efetivo tão grande de soldados, armamentos espalhados pelos 5 continentes? Então, há interesse. Eu não sou tão ingênuo também de imaginar que esse conflito é apenas uma questão entre Israel e Gaza, mas há interesse do Ocidente, interesse principalmente dos Estados Unidos, que é quem vem mantendo o mundo em guerra desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas eu continuo insistindo que o caminho da conversa, do diálogo e da busca de soluções para os conflitos são muito mais profícuos e importantes do que o caminho da guerra, que deixa um rastro de destruição sempre assustador por onde passa. Então, a sutileza tem uma força muito maior do que a violência. Como nessa historinha que eu vou contar para vocês. Um dia estava uma discussão entre o sol e o vento, quem dos dois tinha mais força, quem dos dois tinha mais poder. O vento disse, sou eu. Claro, o sol disse, você se engana, eu tenho muito mais força e poder do que você. E aí viram um homem caminhando, ele estava com uma blusa, um agasalho, e o sol disse, vamos testar quem tem mais força naquele homem. Vamos. O sol se escondeu atrás de uma nuvem e o vento começou a soprar naquele homem com muita força, e quanto mais o vento soprava, mais aquele homem se curvava puxando o agasalho, se defendendo do vento, até que foi para uma pedra e ficou ali e muito agasalhado, porque a violência do vento era muito forte e ele precisava se proteger. Bom, o vento então se mostrou impotente. Aí o sol disse, agora é minha vez. Parou o vento, o homem começou a andar, o sol foi esquentando, o homem desabotoou o agasalho, porque estava quente. Esquentou mais ainda, o homem procurou uma sombra. Quando chegou naquela sombra, ele tirou então não só o agasalho, mas a sua camisa, para assim fugir daquele calor tão grande. Então o vento olhou e disse, realmente a sutileza tem uma força muito mais eficiente do que a violência. Pense nisso e, sobretudo, Shalom a um mundo banhado em guerra.